circunstância difícil, numa jornada tremenda, complicada, um réu para definir toda uma história minha de alguma coisa que eu estava indo para dentro daquilo que o Kawaii não, que o Facebook me dizia ou me disse que eu estava precisando de fazer uma correção ou não é de correção, nem atualizar, mas fazer um processo da minha conta, como mais ou menos atualização, em que meus vídeos não era vídeo que a plataforma queria, ou venderia ou vendia. Mas eu fiquei observando até agora 2 e poucas, quase 3 horas. Eu estou fazendo essa resposta porque o meu celular descarregou exatamente daquela hora. Agora pode ele querer não colocar como vídeo, mas eu já vi gente fazendo o réu imensamente grande, mas eu não vou fazer. Mas ele me chamou ali aonde que eu vi para a gente corrigir, mas aquilo que me dava o conceito da minha veracidade, ele não permitia, nem trazia, nem deixava o aplicativo ficar. Só ficava o conceito do que ele disse, que eu, o meu perfil, mas agora, olha que semana passada, atrasada, né, que hoje é domingo, já é outra semana. Semana atrasada, quando eu suspendi o esporte flu, que eu não ia mais fazer porque estava me acontecendo já complicações pela essa doença e o horário melhor para ser feito ele é naquela hora de manhã. E já não estava dando, e que eu não gosto de faltar com as palavras. Aí eu falei isso e que ia talvez parar. Mas eu faço tudo inspirado por Deus. E Deus me tomou assim, não me guardei na segunda-feira 11, Blau, na terça X também, e passei a dormir. Não é porque eu quero, é o que está me acontecendo. À tarde aí eu acordo mais ou menos 11 e pouco, ou meia-noite e pouco. Aí eu fico até de manhã cedo. O cara que eu comprei um fogão dele, ele chegou aqui, me chamou e eu acordei, mas eu não entendi a voz dele. Aí ele adentrou, não, ele entrou porque é convidado a entrar aqui há muito tempo. Mas ele chamou meu neto quando veio me chamar, eu já estava acordado. Veio a minha neta, mas ela pensou que eu estava dormindo, voltou correndo e falou que eu estava dormindo. Mas o que eu quero dizer, se não fosse ele não me entregaria aquele fogão que eu fiz, uns vídeos aí, preto. E voltaria com aquilo e nem receberia o sofá, um jogo de sofá que eu tinha comprado dele. Eu acho que é fevereiro ou janeiro, negócio assim, já é 2 mensalidades, mas eu comprei dele em janeiro.
Ele colocou a primeira para fevereiro, nem foi janeiro, se não me engano, é dezembro mesmo. Ele comprou a primeira, botou a primeira mensalidade para 29 de fevereiro. Não teve 29 esse ano, foi 28. E ficou de boa. Aí o Beneto me acordou, eu levantei, paguei ele e recebi o fogão desse que eu comprei para presentear uma pessoa que faz muito por mim aqui. Talvez quando os demais ficarem sabendo, porque eu não falei com ninguém, mas eles sabem também que eu comprei, né? Eles já sabem quem que eu dei. Mas ele faz para mim aqui um monte de coisa. Ele passa pano aqui, eu já fiz um vídeo falando. Mas, voltando no que interessa, para fechar, porque vai ser rápido esse real. Aí eu parei. Depois que eu parei com isso, aí começou dando esse tipo de coisa. Por que o meu perfil não era enquadrado com eles? Mas quando eu fazia esse tipo de coisa e mandava os vídeos que eu reclamo, não que eu reclamo, o que eu tenho na mente é por causa disso. Porque uma vez ele me deu um cala-boca, ele me deixou um vídeo aqui que eu fiz, e eu fiz ele com som. Eu vou fazer vídeo sem falar em um tempão, quase 8 minutos. Eu não sou aquele comediante antigo que eu postei alguns vídeos dele. Aí começou isso. Como é que agora os meus vídeos que eu mando não é comercial? Eu sei. A conversa deles, que eles me falaram, que eu vi dentro do perfil, aí me deu mais certeza que é os vídeos que se fala de política, porque na verdade é notícia. A notícia para você ficar noticiado e sabido daquilo que está acontecendo. Não tem jornalismo aqui. Por que os meus vídeos não eram redáveis? Aí deixou eu entender que era de fato o que eu estava pensando. É só um relato. Eu nem fiz o que eu tinha que fazer, que eu falei que eu ia fazer, porque o meu celular descarregou. Mas foi até bom, porque Deus me tomou depois e me fez refletir e me trouxe, já que eu não posso fazer o que eu tinha, que é live, direito de fazer qualquer vídeo. Eles me tosaram e me disseram que era por causa disso. Mas por que eles me pediram para me atualizar a minha conta? Por quê? O que tem? Vídeo, processo não rendável para vender, e os vendedores têm dificuldade porque não é notícia, não é pública. E os vídeos são feitos e gastos de dinheiro. E eu mandei do YouTube pagar. Aí ele fala isso. Aí vem Mickey. Por que ele não falou claramente? Rogério, ele falava no meio dos outros. Esse tipo de trabalho eu não quero porque eu não quero problema. Eu não quero problema com esse governo ou com esse problema. E falava comigo rasgado diante de todos. Não é a vontade o que eles não querem? Por que não fala claro?
em vez de ficar arrumando inflação para você que não tem inflação só porque você está dizendo aquilo que o povo quer ouvir. Quem está errado? Lula ou Bolsonaro que quebrou a democracia ou Lula? Mas a história que eu mando para cá está dizendo que o juiz é a mãe, é o célebre de um, e o Lula é a mãe do crime organizado. É vídeo que eu mandei para cá, editado e elaborado. Aí eles não querem isso. E por que eles me tiraram o direito de fazer live vídeo? Porque eu iria falar isso mesmo em audível. Eu não fazia o esporte flu, não era 1 hora. A maioria das vezes eu fazia 1h30, até mais. Não era? Então por quê? Se ele é menos de 1 hora, mas porque ele não é vendido a informação jornalística, é paga pelo grupo que a casa libera ele para fazer. Se ele não quer noticiar os seus ouvintes, seguidores, daquilo que está se passando com o nosso Brasil, o que o nosso presidente está se tornando com as investigações. Se ele não quer briga, tudo bem. Ele poderia até me falar na encolha aqui: Rogério, não entra nesse papo não, porque eu não quero me mover. Aí eu fiz aquele pronúncia dizendo aquilo da Globo, que a Globo estava caindo, juntando uma coisa do jornalismo e fazendo meu comentário em cima do jornalismo que eu fazia e que vem lá das reuniões do Senado. Não é? É lá, as leis estão vendo isso. E a ditadura está aparecendo, sabe como? Primeiro, para se manter uma ditadura, tem que desequilibrar a defesa do país. Vai trocar de óculos. Isso eles fizeram. Certinho. Não é? E desacreditando. Segundo, a espalhada, o Lula, eu até mandei uma aqui, ele não colocou, não vi no meu perfil, até por isso que eu estou falando. Porque é isso, porque os vídeos que eu mandei para aqui, eles só põem aquilo que eu mando deles aqui, da casa ou do TikTok. Aí eles põem. Não põem do que vem do YouTube. Se eu tivesse na Kawaii, tinha um monte de vídeo, e a Kawaii manda mesmo fazer esse tipo de coisa. Se eu tivesse lá, como é que seria se a Kawaii tem uma parte aqui que faz esse lado de elaborar ou vender, comercializar esse tipo de coisa? E aí? Aí, outro gordito é eu, outro gordito é você, que não ganha nada, e é esculachado e mostrado para os outros que você é um debilóide. Porque a casa não permite que fale do nosso presidente, nem do juiz que está sendo aprimorado. E eu disse aqui também no vídeo, na história, que a cabeça do João Batista está sendo... do João Batista não,
do juiz, eu esqueci o nome dele, não, eu que esqueci, tá aqui, mas bem na voz, Alexandre, o de Moraes, o Moraes, a cabeça disse aqui no meu história que eles estão preparando a cabeça dele numa bandeja. Eu não estou entendendo por que o Facebook, que é junto da dele, colocar a minha. Poxa, Facebook, eu vou ter que contar essas histórias aonde que eu estiver. Eu não quero sair daqui falando mal de vocês. Até porque aqui eu falei muito de Deus. Eu sou grato a vocês, mas eu não posso aceitar o que vocês querem fazer comigo. A liberdade de expressão. Não é vocês que pediam sempre, eu quero ter a liberdade, ainda mais vocês que eram da internet. Agora eu quero a mesma liberdade que tem a TV aberta. E hoje vocês, por fazer as coisas mais baratas e não pagar ninguém para exibir as suas coisas, a TV aberta perdeu um monte de suas audiências. Não é porque a internet é boa, é melhor do que as notícias da TV aberta. Infelizmente, uma das nossas maiores forças de televisivo aberto e mundial, ela por precisar, por ter quebrado dela vocês, internet. Esse como eles ganharam dinheiro, não foi? Não foi muito pelo pecado que ela cometem contra o povo de Deus. Não foi muito, porque vocês, Facebook, também cometem. E muito, porque quando eu estive aqui no princípio, vocês gostavam muito quando vinha alguém aqui para falar mal do pastor da Casa da Bênção, não, do Ibibacida, falar mal do... Aí depois ele entrou na internet com vocês e entrou no governo também, desses dois pastores fortes, dentro da igreja, que é o Malafaia e o Marco Feliciano. Falou mal até da igreja Deus é Amor no meu começo. Uma mulher aqui que só falava besteira, uma besteira atrás da outra. E vocês abriam o canal de vocês para ela falar mal das instituições evangélicas ou servidora de Deus. Aí pode. Eu fiz um vídeo assim, aqui, para falar mal de você, governo, de você, juiz, de você, presidente, é isso. Não pode. Agora, esculachar um humilde, um pobre, não mendigo, porque quem tem Deus nunca mendiga. O diabo tenta fazer isso, mas não vai acontecer e nem acontecerá nunca, jamais, porque a promessa de Deus, e eu já falei aqui com vocês em mensagem, dentro da mensagem de Deus, e falei também, Deus prometeu-me e não precisava do dinheiro de vocês. Você lembra quando eu falei, Deus prometeu-me e a você também, mas você não entende essa palavra de Deus. Não faltar jamais o pão, o lugar para você se esconder da chuva, do sol, mesmo que for numa cabana, igual esses alternativos fazem aí. Isso que é vídeo. É isso que o Brasil precisa. Aprender a se virar
para não morrer com a posição do nosso governo. Cada um leva aquilo que arrecada. E o que sobra para o povo? Hein? Aí não pode, né, Facebook, falar isso. Mas falar daquele que prega contra Satanás, fazer você se descer na pior coisa de uma vida humana, que é despaldar ao próximo a ponto dele passar necessidade. Mas se você é de Deus, você não vai passar fome, não vai ter luxo. Luxo Deus não prometeu a ninguém. Eu ficava e fico bravo por ver um monte de pastores dizendo que você vem, porque quando você chegar, tudo vai mudar. O que era ruim vai transformar numa grande riqueza. Mentira. Porque quando você tem a unção de Deus, você é perseguido. Não é Facebook. Então, todos que não são perseguidos não têm a unção de Deus. Se ele não tem a unção de Deus, é porque ele não faz a vontade dele. E olha que a promessa de não faltar nada para mim é se eu for justo. Justo com você, com os presidentes e com os juízes, seja eles de que naipe forem. Se são bons, eu glorifico a Deus e peço mais paz ainda para Ele dar ao seu povo uma vida da qual Deus prometeu àquele que forem justos. A justiça é você perder o que você tem para a alegria daquele que você nem conhece. É você tirar aquela camisa que Deus te deu. Ela está velhinha, só é aquela. Mas para dar alguém que está quase morrendo com esse filho, você aguenta uns 2 dias, pode ganhar outra. Até você vir a passar mal, mas não vai. Porque Deus vai lhe arrumar mais rápido possível, antes que o frio possa te danificar. Isso que é justiça. Justiça é você dividir o seu pão com aquele que não tem. Dividir o seu espaço com aquele que perdeu o dele ontem, seja ele um M ou um justo, aquele que você espera dele socorro sempre e ele te socorre. Depende, Deus ajuda o covarde, o não covarde, Deus ajuda o ladrão, e você que não é ladrão, Deus ajuda o corrupto ou corrupto. Olha isso mesmo. E Deus ajuda os honestos. Se você é honesto, vê corrupção, senta à mesa, o que ele disse no Salmo 1? Não assentais, não assentareis, ou o que for, na roda daqueles que só roda a maldade e o mal. Facebook, eu não vi nada que eu fizesse de errado para você dizer que o meu perfil não tinha algo vendível. Tinha sim. E tinha notícia que você não queria que eu fosse. E isso é velho. Eu vou afirmar agora, pelo que eu vi em você falando lá comigo,
que era para mim melhorar a minha conta, mas na hora que abria, ia abrir uma pasta para dizer se eu tinha feito ou não, você nunca deixou ela vir de jeito nenhum. E eu percebi que aquele X ali era a minha razão, não era sua. Porque as pessoas que têm medo do mal jogam covardemente com aqueles que lutam contra o mal. Não porque ela quer, mas porque ela não quer perder aquilo que ela julga que ela ganhou com muito sacrifício. E agora, você, Facebook, não está vendo, não está enxergando que os seus ativos, tudo que eles conquistaram, também é com muito sacrifício. Eu não tenho salário nenhum de vocês já me deram alguma coisa? Não é? E eu já pedi vocês, eu só me lembro que eu pedi uma vez, se eu não me engano, foi em 2022. E pedi também na Kauai, onde que eu fazia, que me ajudasse a eu finalizar a minha casa que eu comecei a fazer lá, em 1994. Até hoje eu não botei a minha família. 94 para 2028. Hein? 28 anos com mais 16. Hein? Não é? Esse é o tempo. E se não tiver mais tempo, e você, Facebook, faz uma casa, uma mansão, não gasta nem um ano, porque você emprega um monte de profissionais bons para fazer a sua casa. Contrata uma empresa que ela põe para acabar muito mais rápido do que eles te dizem que vai levar. Mas isso que eu estou falando não é sinônimo de inveja. Eu estou dizendo que você pode, eu não. Mas eu pedi, você fez alguma força para isso? É a covardia. Então como é que vai me cobrar por eu mostrar aquilo que está acontecendo aos meus seguidores, os seguidores que gostam da verdade? Quando ia para dentro do meu story lá, falando um monte de merda errado, defendendo esse que agora praticamente vai acontecer, não vai ter jeito. Mesmo que o Lula seja mãe do crime organizado, como disseram. Não foi que eu mandei um vídeo aí dizendo que eles dizendo isso, se você não botou para os outros, eu mandei. Mas eu tenho eles. Tenho eles em diversos lugares. Mas, se você quiser, eu mando uma carreira para cá. Se você abrir para mim fazer um jornalismo, abrir de novo o meu direito que eu lutei, conquistei com muita para mim fazer live. Eu não sei que hora que eu vou acabar minha live, porque eu vou comentar a maioria dos vídeos que eu jogar para aqui. Porque o que você vê, que é onde que deveria haver justiça, não há. O nosso presidente tem que rotar e comer aquilo que ele disse lá no princípio, quando ele estava recandidatando, aonde que ele nem merecia, porque se fosse eu envolvido naquele processo dele, eu estaria preso até hoje. Olhe lá, se eu não tivesse morto. Tchau. Até mais.